O objetivo deste vídeo é clarificar um pouco mais o vídeo, questão número 5. Você é um escravo e tem de ser fiel e prudente. E pretende-se clarificar um pouco mais, porque parece que algumas pessoas não entenderam que cada pessoa produz a sua salvação por ser um escravo, que tem que ser fiel e prudente. Mas alguns pensam que a sua salvação depende de apoiar um escravo. Não. A sua salvação depende de se comportar como escravo e não de apoiar um escravo que diz que surgiu em 1919. Por isso, isto vai ser um vídeo um pouco mais claro, curto e bruto. Chamar os bois pelos nomes, no sentido de não ficar dúvidas, não é? Não ficar dúvidas com relação a este assunto. E vamos tentar desmanchar Mateus 24, 45 a 47, que é uma interpretação falaciosa e ardilosa, para que de forma profana tentar colocar um grupo de homens no domínio de uma congregação mundial. Eles fazem isso por descontextualizar em Mateus 24, 45 do próprio relato de Mateus 24, mas não só do próprio relato de Mateus 24, mas também do resto das escrituras gregas cristãs. E são tiradas fora de contexto. E o objetivo do vídeo é esse. Um grupo de homens que afirma que foi designado por Cristo em 1919 e que são o canal exclusivo de comunicação entre Deus e homens. E que quem estiver fora desta organização, desta empresa religiosa, fundada em 1881, com o financiamento do governo americano, quem estiver fora desta corporação religiosa não tem salvação. E vamos tentar desmanchar isto de forma curta e bruta. Vamos ver uma sentinela. A sentinela de 76, notem o que diz aqui. Está a falar da organização. Por meio dela, entramos em contacto íntimo com Jeová e seu Filho. Primeiro aspecto. Por meio da organização, nós temos intimidade com Deus. Intimidade com o Filho. Ok. Segunda declaração. Esta é a única organização que ele usa. E a expressão única está em itálico. Isto é uma forma de enfatizar, de destacar aquilo que está a ser dito. Única organização. Então, o que isto quer dizer é que não era possível ter intimidade com Cristo e com o Pai antes de 1881. Porquê? Porque não existia a Sociedade de Vigia. Se esta organização é o meio para nós entrarmos em contacto com Cristo e com o Pai, então antes de 1881 não havia possibilidade de o fazer. Pronto, isto é um pouco polémico. A segunda declaração é única organização. Então isto quer dizer que antes de 1881 não havia um meio de comunicação entre Deus e os humanos. Porque esta organização que surgiu em 1881 foi o meio que Deus usou. Antes disto não havia meio. Sabem, nós estamos aqui diante de um problema muito sério. Porque a sociedade Torre de Vigia pensa que o mundo gira em volta dela. Eles existem, todo o mundo gira em volta dela. Por isso nós temos aqui uma clara evidência, um sintoma de que a sociedade Torre de Vigia sofre de narcisismo egocêntrico. Está aqui um problema sério. Isto é doença espiritual. Notem mais outra afirmação que vem de uma sentinela de 83. Para recebermos vida eterna no paraíso terrestre, precisaremos identificar essa organização e servir a Deus como parte dela. Notaram que para termos vida eterna precisamos identificar esta organização que foi fundada em 1881 e fazer parte dela. Porque se não conseguimos identificar esta organização e se não fizermos parte dela, não temos vida eterna. Quer dizer, a vida eterna já não depende de Cristo. Nem depende da graça de Deus. Graça, a benignidade imerecida de Deus. Nem depende da fé em Cristo. Nem depende do sangue de Cristo. Depende de uma organização fundada em 1881 nos Estados Unidos, avaliada em 80 bilhões de dólares com lobbies políticos. A tua vida eterna depende disto. Quer dizer que antes de 1881, a porta da vida eterna, quer seja no céu, quer seja na terra, estava fechada. Porque foi em 1881 que se abriu uma porta para vocês então terem vida eterna, quer no céu, quer na terra. Isto é patético.
está bem? Isto é estúpido. Queremos enfatizar esta frase e vamos repeti-la até o fim. A sua salvação depende de se comportar como um escravo e não de apoiar um escravo. Está bem? Esta é a diferença. Aqueles que tentam escapar a esta frase, a este raciocínio, por citar Mateus 25:40, ao ponto que fizeste um dos mínimos dos meus irmãos, a mim o fizeste, estás a ver, aqui diz para apoiarmos um escravo. Desculpem, vocês estão a aplicar mal o versículo. Primeiro, quando diz, ao ponto que fizeste um dos menores dos meus irmãos, não se refere a quem está à frente das câmaras. Diz menores, pequeninos, que nem são notados. Mas nós estamos a falar de 9 homens que estão nos Estados Unidos. Está bem? Menores. E diz que, ao ponto que fizeste um dos menores destes meus irmãos, o que é que vocês fizeste a eles? Deste-lhes de comer, de beber, deste-lhes de vestir e visitaste-os na prisão. Quando vocês fizeram isto, quando eles passaram por dificuldades, principalmente devido à perseguição, a mim o fizestes. Por isso, Cristo está a falar de pessoas que são perseguidas e por causa de serem perseguidas têm dificuldades em comer, em beber, em vestir-se. É a estes que Cristo se refere. Não se refere a homens que estão da dianteira de uma corporação religiosa nos Estados Unidos avaliada em bilhões com lobbies políticos. Não se refere a estes. Por isso, se vocês tentarem escapar deste raciocínio com esse texto, vocês não escapam, apenas provam que não entendem aquilo que estão a ler nas Escrituras. Está bem? Vamos então iniciar este assunto. E, infelizmente o homem, desde o início, que tem um desejo insaciável de poder. E nós podemos comparar isso à comida. Todos nós temos necessidade de comer. Mas a glutonaria é doença. Certo? Por isso todos nós temos a necessidade de alguma medida de poder. Nós precisamos de poder para nos levantarmos todas as manhãs. Nós precisamos de poder para fazer frente às necessidades da vida. Muito bem. Outra coisa é criar um império que domine pessoas. Isto é doentio. Isto é sinal de doença, de patologia. Por isso, tem existido homens que se tentam afirmar na sociedade, no mundo secular, académico, e tentam marcar presença, ok? Com mérito ou sem mérito, não é a questão. O que nós queremos dizer é que este tipo de pessoas que se tenta afirmar não é exclusivo do mundo secular e académico. É também na vertente religiosa. Por isso, os líderes religiosos, grande parte deles, são pessoas que têm sede de poder. Por isso, aquilo que tem movido muitos líderes religiosos não tem sido tanto o amor a pessoas, tem sido o amor pelo domínio de pessoas. Por isso, amor a pessoas é uma coisa, amor ao domínio sobre elas é outra. E é isto que se passa com os líderes religiosos, e a sociedade de vigia não é exceção. Tanto que a Bíblia deixa bem claro, desde o início, que o facto de Deus ter dado autoridade a alguns homens para alimentar as congregações, ele deixou bem claro na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, para eles não caírem no pecado de dominar sobre os que são a herança de Deus, não dominando sobre. Qual é o problema dos homens nas congregações? Que começariam então a dominar. Eles iriam então exercer a sua função, não por amor a pessoas, mas pelo amor do domínio sobre pessoas. Por isso, alguém que sirva numa congregação deve ser por amor às pessoas e não por amor ao domínio sobre pessoas. E vamos abrir aqui um parênteses. E vou falar um bocadinho sobre anciãos, pinas especiais e superantes de circuito. E eu tenho autoridade para o fazer porque já fui um deles durante vários anos. Por isso, aquilo que eu posso dizer com relação a anciãos, pioneiros especiais e superantes de circuito é que este engano da sociedade Torre de Vigia só é possível devido ao papel destes homens. Este engano tem sido perpetuado nas congregações por causa destes homens que ocupam cargos de responsabilidade. Posso dizer que grande parte destes homens, e notem, estou a falar de anciãos, e quando vocês sobem para o patamar, pinas especiais, e para superantes de circuito, o problema aumenta, a doença aumenta. As pessoas mais doentes, espiritualmente falando, com quem eu lidei, não foi com publicadores.
Pecadores têm as suas coisas, obviamente, mas quando se começa a subir anciãos, pioneiros especiais para este circuito, a doença espiritual aumenta. Não tenham dúvida. Eu sei o que é que estou a dizer. Não tenham dúvida. Estes homens sofrem daquilo que se chama síndrome do pequeno poder. Alguém que é promovido a um cargo, a uma responsabilidade, e passa a ser responsável por decisões. E este tipo de pessoas que existem nas congregações, anciãos, sobrinhos de circuito, pioneiros especiais, sentem-se divinamente empoderados. Eles passam a ter poder de decisão que afetam outras pessoas. Eles são proprietários de uma autoridade que pode influenciar a vida de outros. Pode tornar a vida dos outros mais fácil ou mais difícil. Isto está na mão deles. E isto é sentir o poder de um pequeno rei. E começam a sofrer do síndrome do pequeno poder. Eu vou-vos passar uma imagem. E esta imagem retrata muito bem aquilo que se passa com homens. Aquilo que vocês estão a ver é um jovem, dos seus 30 e poucos anos, fato e gravata, com responsabilidades. Mas vocês olham para ele, é um homem normal. Seja ele ancião, pino especial, sobre o circuito, todos vestem igual. Mas no seu espírito temos um homem que é um pequeno rei, mas com aparência humilde, sem coroa, sem cetro. Mas o seu espírito é este. Eu tenho poder. Porque essa coroa e esse cetro de rei está oculto de outros, porque está no seu espírito. É isto que se passa com homens que são empoderados pela sociedade da religião. Sabe, é como que se no momento em que estes homens são designados a assumir um cargo, uma luz divina caísse sobre eles. Eu fui empoderado pelo Espírito Santo. Oh, Nuno, mas a Escritura diz isso em Timóteo, que o Espírito Santo designou estes homens na dianteira. Sim, mas esse texto serve para os mormons, que também têm homens na dianteira, servem para os adventistas, serve para as Testemunhas de Jeová, serve para a Igreja Católica, serve para toda a gente. Por isso, a questão, eu não estou a pôr em causa aquilo que a Bíblia diz, eu estou a pôr em causa homens que sofrem do síndrome do pequeno poder. E esta imagem retrata bem o ego de alguém em responsabilidade. E a diferença entre um ancião, um pioneiro especial e um sobrinho de circuito, não é na roupa que eles vestem igual, mas é a sombra e o tamanho dos músculos. Quanto mais responsabilidade, maior é o músculo. E isto é um poder que existe apenas na mente da pessoa. Eu pessoalmente, eu não reconheço tal autoridade e até nego tal autoridade como divinamente concedida. Porque essas autoridades que são dadas pela Sociedade de Religia, que é uma empresa bilionária, que designou homens para terem poder de decisão sobre a vida de outras pessoas. Mas isso também o Vaticano faz, não é? O Vaticano também concede autoridade divina a homens que ocupam a dianteira, como por exemplo o Papa Francisco. Por isso, eu respeito essas pessoas que assumem esse tipo de responsabilidade, quer seja na Igreja Católica, nas Testemunhas de Jeová, nos Adventistas, nos Mormons, respeito. Agora, não reconheço a sua autoridade, não. E até vou ao ponto de negar essa autoridade como divinamente concedida. Isso não. Eu reconheço a autoridade de César, sim, porque está em Romanos 13:1. Está lá, sujeitos à autoridade superior. Sim, está lá. Agora, a homens que criaram empresas religiosas com lobbies políticos que roubam ovelhas do Cristo e metem-nos dentro de uma organização, não reconheço tal autoridade porque ela não foi dada por Deus. Porque já entramos aqui na esfera do falso profeta. E estes falsos profetas eu não os reconheço. E olhem, a prova que estes homens sofrem do síndrome do pequeno poder é que eles apresentam sintomas. Quando vocês veem um homem na dianteira que até sorri, que até é muito amoroso, que passa a mão e tal, mas quando vocês o desafiam por questionar alguma afirmação que eles fazem, ou por uma autoridade, ou por uma injustiça que praticam, e se essa pessoa puxa do pau para espancar, e quando eu digo puxa do pau, puxa da palavra, puxa das divisas, pronto, temos aqui um homem que sofre do síndrome do pequeno poder. Porque aquilo que eles possuem é uma autoridade concedida por humanos, travestida de uma autoridade divinamente constituída. Por isso este tipo de pessoa que foi autorizado por humanos e não por Deus,
tentam afirmar-se perante outros. Às vezes nem mandam em casa. Às vezes nem em casa conseguem mandar, porque quem manda é a mulher. Mas chegam à congregação e afirmam-se. Aqui mando eu. Em casa não consigo, mas aqui mando eu. Isso também acontece no trabalho secular, que às vezes no trabalho secular são empregados, estão sujeitos a homens e às vezes até a mulheres, mas chegam à congregação e conseguem se afirmar. Olha, seja, eu durante 8 ou 9 horas durante o dia não mando, sou mandado, mas aqui consigo afirmar-me e consigo saciar a sede que eu tenho de dominar sobre outros. E obviamente que esta autoridade é dada gratuitamente pela sociedade de vigia. Estes homens às vezes até podem ter cargos de supervisão no seu trabalho secular. Podem ser donos de uma empresa, podem ser gerentes, subgerentes por aí fora, e podem ter homens, pessoas à sua responsabilidade. Mas aquilo que estes homens fazem, que dominam no seu trabalho secular, o que eles fazem é alargar o seu império para a vertente religiosa. Ou seja, eu mando durante 8 ou 9 horas por dia e chego à congregação e consigo também continuar a mandar. Por isso eu alarguei o meu império pessoal e familiar. Por isso, quando nós vemos homens na dianteira que defendem cegamente a sociedade toda vigia, eu não estou a dizer apoiar a sociedade toda vigia, estou a dizer cegamente, quando há coisas que violam claramente princípios bíblicos e estes homens continuam a defender. Isto acontece porque o seu poder, o poder pessoal que eles têm, a influência que eles têm sobre outros, depende da sociedade de vigia e foi possibilitada pela sociedade de vigia. Por isso eles sabem que se acabar a sociedade de vigia, acaba o seu reinado. Se eles atacarem a sociedade de vigia, estão a atacar o seu reinado. Isto foi explicado no vídeo que está no número 6, acerca de homens que já reinam sobre nós. O segundo vídeo, que fala sobre um filósofo chamado Jordan Peterson, que ele explica muito bem esse problema de mentalidade de grupo. E estes homens sofrem disso. Os homens da dianteira sofrem disto. E às vezes estes homens da dianteira justificam, às vezes, injustiças ou discrepâncias ou incoerências no ensino da sociedade de vigia como temos que esperar por novas luzes. Esperar, não se adiante, porque quem se adianta não permanece em Cristo. Usam estes textos fora do contexto e aplicam-nos desta forma. E claro, e mantêm as ovelhas submissas às orientações que vêm de 9 homens dos Estados Unidos. E às vezes, diante de alguma injustiça, o que é que dizem às ovelhas? Esperem Deus, esperem em Jeová, deixem esperar em Jeová. Sabes, isso está escrito na Bíblia. Quer dizer, justificam o pecado, a injustiça, a incoerência, o ensino errado, justificam a inércia deles com estas balelas. Novas luzes, esperem em Jeová. Por isso, olha, só deixar bem claro estes homens que um verdadeiro homem que é poderoso e corajoso, um homem com H grande, levanta-se a favor da verdade, daquilo que é correto. E batem com a mão na mesa, se for necessário, para defender as ovelhas do Cristo. E se for necessário pagar o preço, paga o preço. Qual é o preço? Desonra. Desonra. Se for necessário, perdem o cargo, perdem a função. Mas eu não vou coabitar com o engano. Não vou fazê-lo. Isto sim é um verdadeiro homem. Um homem que se levanta. E notem, mesmo que vocês paguem hoje com a desonra, ainda não vos foi exigido tudo. Porque, conforme o apóstolo Paulo disse, pode-nos ser exigido pagar com o sangue, isto é, com a vida. Vocês ainda não resististes até ao sangue. Por isso pode ser pedido a vida. Por isso, se estes homens da dianteira não estão dispostos a pagar o preço de perder a reputação, de perder o seu cargo, como é que eles vão defender as ovelhas com a própria vida? Dar a vida pelas ovelhas. Se eles nem o fazem, pagando o preço do cargo que ocupam, quanto mais pagar com a vida. Por isso, eu vou ser curto e bruto, né? Estes homens da dianteira são prostitutas de tribuna. Prostituem-se com o micro à frente e defendem uma organização que está a roubar ovelhas a Cristo. Por isso, quando vocês sobem para uma tribuna e veem aquele micro, encarem isso como repugnante. É uma prostituição espiritual. Porque vocês, em vez de defender a Cristo, vocês defendem uma organização que rouba ovelhas a Cristo. Por isso, vocês vão ter um julgamento mais pesado. Não dividem. Vocês são responsáveis pelo engano que está em movimento. Porquê? Porque é uma forma de vocês saciarem a vossa sede oculta por poder dominar outros. Aquele fio energético, né, de dominar sobre outros. Aquela energia de vida que vos mantém no cargo, dominar sobre outros. Vocês, conforme diz Tiago 3.1,
vocês vão ter um julgamento mais pesado. Porque vocês são responsáveis pelo engano que está em movimento. E este engano que está em movimento tem preço de sangue, porque envolve pessoas que estão a ser enganadas. E se elas não despertarem, vão para a higiene. Não tem hipótese. Vão ser vítimas do falso profeta. Por isso, aos homens que tomam o dianteiro hoje na sociedade de vigia, com algumas exceções, obviamente, vocês sofrem do síndrome do pequeno poder. Eu posso dizer isto porque já fui um de vocês. Eu sei o que é que estou a falar. Por isso vocês não dominem sobre os demais. Vocês cuidem do vosso pecado secreto, que é o domínio, a sede, saciar a sede do domínio sobre outros. Cuidem desse pecado. Porque vocês vão ter um julgamento mais pesado. Por isso a frase que estou a usar é: anciãos, pneus especiais, circuitos. A vossa salvação depende de vocês serem um escravo e não de apoiar um escravo que diz que surgiu em 1919. E com isto vou fechar o parênteses e vamos então voltar ao assunto. E o assunto tem a ver com a sociedade de vigia, de torcer as escrituras para afirmar que eles foram designados em 1919 como escravo fiel e prudente. Isto tem sido uma falácia e é usado... esta ânsia de poder e de querer dominar sobre e criar uma empresa religiosa, uma corporação religiosa, um celeiro humano para conseguir roubar ovelhas do Cristo e metê-las cá dentro e poderem viver à conta deles. E isto não é apenas uma característica da sociedade de religião, isso acontece com várias religiões. E como é que eles conseguem fazer isto? Torcendo as escrituras. Conforme diz Atos 20:30, diz que surgiram homens que irão dizer coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. Notem, atrair os discípulos, arrastá-los atrás de si, não é para levá-los para Cristo. Eles criam celeiros de homens, empresas religiosas, e atraem as pessoas para dentro delas. A vossa salvação está aqui. Enquanto isso, vivem em luxo e enganando milhões de pessoas. Vamos dar exemplos. Veja esta imagem. Temos aqui o líder da Igreja Católica e a Igreja Católica diz que o Papa Francisco é sucessor de Pedro. Onde é que eles baseiam esta afirmação? Em Mateus 16:18, quando Cristo disse: digo também, tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação. Então aquilo que eles dizem é que Cristo estava a designar Pedro como a rocha, e então a congregação iria surgir de Pedro para cima. E então houve ali uma sucessão apostólica, em que Pedro foi o primeiro Papa, o São Clemente de Roma foi o segundo Papa, e daí sucessivamente até ao Papa Francisco. Por isso a Igreja Católica apresenta uma prova bíblica para divinamente autorizar e credenciar os homens que são líderes da Igreja Católica. Há aqui uma prova bíblica, qual é? Mateus 16:18. Outra igreja, a Igreja Mórmon. Vocês estão a ver esta imagem? E então a Igreja Mórmon usa a passagem de Ezequiel 37:16 e 17. Filho do homem, pega num bastão e escreve nele para Judá e para os do povo de Israel que estão com ele. Depois pega noutro bastão e escreve nele para José, bastão de Efraim. Depois diz o 17, a seguir junto aos dois bastões para se tornar um só na tua mão. O que é que a Igreja Mórmon diz com este texto de Ezequiel 37:16 e 17? Que havia um bastão, que era o povo de Israel. Depois surgiu outro bastão. Quem é o outro bastão? É a Igreja Mórmon nos Estados Unidos. Um povo que iria surgir nos Estados Unidos. E Cristo iria juntar os dois bastões e fazer um só. Por isso são eles. Então, há os escritos, há a Bíblia e há o livro de Mórmon. Juntaram os dois, fizeram um só bastão. Temos aqui orientações, então, para os cristãos dos últimos dias, que é a Igreja Mórmon. Ainda usa o texto de João 10:16, que diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a estes eu também tenho de trazer. Escutaram a minha voz e se tornarão um só rebanho, um só pastor. O que é que eles dizem? Que os judeus eram então esse pequeno rebanho e as outras ovelhas são eles que surgiram nos Estados Unidos. Por isso a Igreja Mórmon usa uma prova bíblica para divinamente autorizar, credenciar os seus apóstolos e a sua igreja. Por isso já estamos a ver a Igreja Católica e a Igreja Mórmon. Por isso,
A sociedade privilegia as testemunhas de Jeová não são exceção. Temos aqui estes 9 homens. Estes 9 homens dizem que são o canal exclusivo de Deus. Qual é a prova bíblica que apresentam? Mateus 24:45. Quem é realmente o escravo fiel e prudente? E o que é que eles dizem? Que Jesus visitou o templo. Ainda estou para ver que tipo foi esse. E qual é o texto bíblico. E com base é que podem fazer essa aplicação, 1919. Mas dizem que Cristo visitou o templo e depois designou os homens para alimentar as congregações mundiais. As testemunhas de Jeová apresentam como prova bíblica, Mateus 24:45, para divinamente autorizar, credenciar e empoderar 9 homens a dominar sobre 8 milhões de pessoas. Vocês não conseguem ver semelhanças comportamentais nestes 3 grupos religiosos que eu mencionei. Todos eles têm líderes e todos eles credenciam os seus líderes nas Escrituras. Não conseguem ver semelhanças. Qual é a diferença entre estes 9 homens, a Igreja Mórmon e a Igreja Católica? Obviamente, quem é testemunha de Jeová vai dizer: mas a Igreja Mórmon tem este defeito e aquele. Porquê? Porque nós nascemos, crescemos e fomos educados dentro de uma bolha. E fora da bolha não conseguimos pensar. Ok, dizemos que a Igreja Católica é idólatra, os Mórmons têm outros livros e por aí fora. Ok, os Mórmons dizem a mesma coisa. Também cresceram dentro daquela bolha e dizem: os testemunhos de Jeová são falsos profetas, porque já profetizaram o fim do mundo várias vezes e têm mais respeito pela sentinela do que pela Bíblia. Pronto, eles também têm razões para olhar para nós como falsos profetas e cuidar com as testemunhas de Jeová. Por isso todos nós temos razões para acusar uns aos outros. Porquê? Porque todos nós vivemos dentro de uma bolha. E em vez de estudarmos as Escrituras, damos atenção a homens. Este é o grande problema. E a Sociedade Torre de Vigia afirma que antes de 1919 não havia nenhum escravo fiel e prudente, que não havia ninguém a dar alimento às pessoas que tinham fé em Cristo. Vamos passar ao vídeo do irmão David Splane. Eu entendo que durante os últimos 1900 anos sempre houve cristãos ungidos na Terra. Mas recentemente vimos que não havia um escravo fiel e prudente provendo alimento espiritual no tempo apropriado durante todo esse tempo. O irmão David Splane dá a entender neste vídeo que houve uma especial nomeação direta do Cristo em 1919 para os membros da Sociedade Torre de Vigia que tomavam a dianteira daquela corporação religiosa. Nós já vamos ver o que é que a Bíblia realmente diz sobre isto, mas esta afirmação da Sociedade Torre de Vigia não faz qualquer sentido. Porquê? Porque aquilo que é afirmado, que não havia nenhum escravo a cuidar dos crentes, dos cristãos, viola diretamente aquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, eis que estou convosco todos os dias até ao fim do mundo, até ao fim do sistema. Então, se Jesus está connosco, ele ascende ao céu e diz: eu vou estar com vocês até ao fim. Então isto quer dizer que Jesus estava connosco, mas nós cheios de fome, porque não havia ninguém para nos dar de comer. Isto não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Além de Jesus ter dito a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro não era escravo, não era um escravo que era fiel e prudente, cuidou bem dos seus talentos. Quer dizer, isto não faz nenhum sentido. E depois levanta outros problemas. Quem é que fez a seleção dos livros canónicos? Isto é, foram escritos livros da Bíblia inspirados e houve outros livros que não eram inspirados, eram livros apócrifos. Mas quem é que fez a seleção dos livros? Olha, este é o cânon bíblico. Estes são os 66 livros. Quem é que fez isso? Quem é que juntou os livros das escrituras gregas? Então, quem fez isso não era alguém, um escravo que estava a cuidar dos bens do amo? Estamos nós a dizer que a seleção dos livros canónicos não foi cuidar dos bens do amo. Isto é patético. Quem traduziu a Bíblia para o latim? Quem traduziu a Bíblia do latim para os outros idiomas? Até isto não foi cuidar dos bens do amo. Quer dizer, não faz nenhum sentido dizer que antes de 1919 não houve ninguém a cuidar. Então,
se a Bíblia foi traduzida para vários idiomas, então isto não é alimento. Isto não é alimento. Quer dizer que não houve entendimento das Escrituras até 1919. Isto depois levanta um sério problema. Então, mas se o Charles Taze Russell, que foi ele quem deu início ao movimento dos estudantes da Bíblia e que até fundou a Sociedade Torre de Vigia, e que muitas das crenças que a Sociedade Torre de Vigia tem hoje foram iniciadas por Russell, que foi o caso do ano 1914, então ele não foi escravo fiel e prudente? Porque ele morreu em 31 de outubro de 1916. Se o escravo fiel e prudente foi designado em 1919, então Russell está de fora. E o problema é que o Russell identificava-se como escravo fiel e prudente. Mas quer dizer, o Russell foi despromovido. E ele nem sabe. Nem sabe. Eu, quando fui despromovido de ancião, ainda recebi um telefonema. Oh, Chico, tu já não és mais ancião. Ok, tudo bem, adeus. Mas ele nem um telefonema recebeu. Nem um CMS, nada. O homem foi despromovido e não sabe. Isto não faz qualquer sentido. Até vão ao ponto de sepultar os seus próprios líderes. Eu até falei com um amigo sobre este assunto. Mas tu conheces alguma razão para o Russell ter sido removido de escravo fiel e prudente? Porque isto levanta aqui um problema. Se o escravo fiel e prudente começou em 1919, até o Russell. Que explicação bíblica é dada? Se conhece alguma explicação numa sentinela? Disse, não conheço. E sabe o que é que ele me disse? Que eu guardei e achei piada. Eu disse, não, mas a explicação para quem serve. Sabe o que é que isto quer dizer? Que os membros da Sociedade Torre de Vigia, testemunham a Jeová, eles são ouvintes passivos. Tudo o que meterem no prato eles comem. Isto não é preciso muito. Para quem serve? Quer dizer, eu rio-me, ainda hoje me rio, mas isto é triste. Desde que assim seja, que nós mamamos tudo o que nos apresenta. Mamamos tudo. Mesmo que não faça sentido, não interessa. O que interessa é a unidade de grupo, é pertencer a um grupo e estar associado a alguém que pensa por mim. Eu vou ao salão, sento-me, ouço e sinto-me bem com Deus. Eu tinha dúvidas sobre isso. Mas ok. E sabem que a Sociedade Torre de Vigia tem este ensino do escravo fiel e prudente, tem sofrido algumas mutações. Russell disse que era o escravo fiel e prudente, conforme já referi, ele foi despromovido. Depois o Rutherford disse que não era Russell, mas era todos aqueles que têm chamada celestial, para estar com Cristo. E agora, em 2010... o coro governante diz não, que o escravo fiel e prudente são apenas 9 homens que servem como coro governante. Isso está na sentinela que eu vou passar. A sentinela 2013, 15 de julho, na página 22, o parágrafo 10 diz: quem então é o escravo fiel e discreto? Pois a sublinhada amarela a seguir diz: é um pequeno grupo de irmãos ungidos. Depois, sublinhada roxa, diz: esse escravo tem sido composto do corpo governante. Por isso, hoje o escravo fiel e prudente é o corpo governante. São 9 homens. Por isso passou do Russell para todos os ungidos. Todos os ungidos? Não, somos só nós. Estamos nos Estados Unidos. Isto é um ensino demoníaco. Por várias razões, contraria claramente aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que está escrito nas Escrituras, e depois uma prova que é um ensino demoníaco. Notem o que é que estes homens exigem. A sentinela de 2007, notem o que é que diz aqui. E diz aqui a meio, sublinhado, a vermelho, é essa classe santa do templo que Jesus confiou os seus bens terrestres. Notem, classe santa. Eles, os 9 homens, dizem, somos uma classe santa. Notem a seguir. Sublinhado a amarelo, diz, por essa razão, todos na congregação encaram como dever sagrado seguir e apoiar as orientações vindas do escravo fiel e do seu corpo governante. Notem o que está aqui. Dever sagrado. Sabe o que é uma coisa sagrada? Uma coisa sagrada significa que merece veneração, respeito religioso, devoção espiritual. Porquê? Porque aquela classe santa está associada ao divino. Por isso, isto tem que inspirar temor e reverência entre os crentes.
É um dever sagrado vocês nos encararem como classe santa e obedecerem-nos. Olha, e você, curto e bruto, estes homens estão doentes. 9 homens compõem o corpo governante de uma classe santa. Ou vocês acordam, ou vocês vão ser vítimas de um grande engano de falsos profetas. Vocês vão ser condenados por idolatria. Dever sagrado é obedecer a Cristo e ao Pai. E eles dizem, não, vocês mostram obediência a Cristo para obedecerem a nós. Isso é um dever sagrado. Mas que parte das Escrituras aprova a veneração de uma classe? Onde é que vocês vão encontrar isso na Bíblia? Que nós temos que venerar uma classe. Temos que encarar como dever sagrado obedecer àquela classe. Onde é que isso está escrito? Até pelo contrário, a Bíblia dá vários alertas contra este tipo de apostasia, contra este tipo de homens que querem dominar e sentar-se como deuses. Vejam isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 e 4. Que ninguém vos desencaminhe de maneira nenhuma, porque esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição. Vocês já repararam quantas vezes a Bíblia fala de cuidado que ninguém vos desencaminhe, cuidado que ninguém vos engane, cuidado com falsos profetas, pondo à prova esses homens que se dizem ser canal de Deus. Quantas passagens da Bíblia nós indicamos alertar sobre isto? Que ninguém vos desencaminhe. E fala aqui o apóstolo Paulo da apostasia. E que tipo de apostasia é esta? Isto sim é apostasia, porque apostasia não é alguém levantar-se contra um sistema judaico. Apostasia é alguém querer ocupar o lugar do Cristo e o lugar de Deus. Note o que Paulo diz a seguir. Ele é no versículo 4. Ele é um opositor, exalta-se acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Notaram o que é apostasia? Apostasia está aqui a falar de pessoas, de homens, que se exaltam acima de tudo e se sentam no templo de Deus. Templo de Deus. O que é o templo de Deus? A Bíblia diz que vós sois templo de Deus. Porquê? Porque o Espírito Santo habita em vós. Por isso, o templo de Deus hoje não é nenhum templo de pedra, não é nenhum salão de assembleias, isso não é templo. Isso é tudo para cair. É tudo para ser derrubado. Templo são pessoas onde habita o Espírito Santo. Por isso há homens que se exaltam e querem se sentar no templo de Deus, por cima dominar a congregação. E diz a seguir, exibindo-se como um Deus. Ou seja, um Deus que é objeto de veneração, de obediência sagrada, obediência incondicional. Isto sim é apostasia. Pessoas que se exaltam na congregação de Deus e querem dominar sobre elas. E notem que isto não é uma característica apenas das testemunhas de Jeová, da sociedade toda vigia. É também característica dos mormons, porque tem lá os apóstolos, é característica dos adventistas, porque tem lá a profetisa Ellen White, é característica dos católicos, porque tem lá o Papa, que domina sobre todos, é encarado como um Deus. Isto sim é apostasia. Por isso, a sua salvação depende de você se comportar como um escravo e não de apoiar um escravo. Não, temos que nos comportar como escravos. Essa é a nossa função. A nossa função não é apoiar um escravo. Isso não tem apoio bíblico. Por isso nós vamos entrar na questão do que é que Jesus quis dizer quando ele disse quem é o escravo fiel e prudente. Vamos ver. Então vamos ver aqui. Nós conhecemos a passagem de Mateus 25, quando Jesus fala dos talentos. Que um entregou 5 talentos, outro entregou 2 talentos, outro entregou 1 talento. Depois conhecemos a passagem das minas, que está no livro de Lucas, capítulo 19, que entregou as minas e os escravos tinham que multiplicar as minas. E depois, em Mateus 24, 45, fala quem é o escravo fiel e prudente. Quem são estes escravos? Isto é evidente. A identidade dos escravos é evidente quando nós comparamos a palavra grega usada para descrever escravos. Eu vou passar a imagem. Está aqui as 3 passagens que falam dos escravos, dos mordomos, dos servos, depende da tradução que vocês usarem. Em Mateus 25, 14 a 30 fala dos talentos. E diz lá, chamou os seus próprios servos, está a vermelho servos, e depois tem a expressão grega usada,
e a expressão à frente em azul, transliterada, doulos. Então, chamou os seus próprios servos, ou seja, os próprios doulos, e entregou-lhes os seus bens. Isto é o que diz Mateus 25 com relação aos talentos. Com relação às minas, e ele chamando os seus 10 servos, doulos, e deu-lhes 10 minas. Mateus 24, 45, o tal texto que nós queremos escrutinar. Quem é, pois, o servo, doulos, fiel e prudente? O que é a comparação destas três palavras quer indicar? Que quando Jesus falou dos talentos, estava a falar de um escravo, doulos. Quando falou das minas, estava a falar de um escravo, doulos. Quando falou do escravo fiel e prudente, estava a falar de um escravo, doulos. Por isso, quem recebeu talentos e minas é o mesmo que será considerado fiel e prudente. Por isso os doulos, ou os servos, os mestres, os mordomos, não somos nós. E o fiel e prudente não é alguém que surgiu em 1919. Não, está a falar da mesma coisa, da mesma pessoa, das mesmas pessoas. Por outras palavras, Cristo disse, eu entreguei-vos talentos, entreguei-vos minas. Por isso vocês, meus escravos, meus servos, meus mordomos, eu entreguei-vos talentos. Quando eu vier, eu quero-vos ver a produzir talentos. E se eu vier e vocês estiverem ocupados a produzir talentos, eu vou-vos considerar fiéis e prudentes. Escravo fiel e prudente. Este é o sentido quando Jesus fala destas parábolas. Por isso Jesus entregou estes talentos antes de ascender ao céu. Jesus designou um escravo antes de ascender ao céu. Não foi em 1919. Tanto que Jesus disse a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Pedro era doulos, era um servo, era um mordomo. Tinha que ser fiel e prudente. Por isso, quando Cristo vier fazer contas com os seus escravos, que somos todos nós iremos ser considerados fiéis ou infiéis, de acordo com aquilo que nós fazemos. Por isso, alguém ser designado em 1919 como fiel e prudente, isto não tem qualquer apoio bíblico. Porque ser considerado fiel e prudente é uma designação que Cristo irá dar, é um prémio que Cristo irá dar, é uma recompensa que Cristo irá dar quando fizer contas com todos os escravos. Não é com um grupo de escravos que surgiu em 1919. Nenhum escravo é recompensado antes do tempo. Nenhum escravo recebe as divisas de fiel e prudente antes do tempo, antes de Cristo aparecer. E muito menos nessa estúpida data de 1919. Por favor, isso não faz qualquer nexo. O escravo mau ainda anda aí. Não anda aí o escravo mau. O escravo mau já foi punido. Porque a Bíblia diz que quando Cristo vier ajustar contas com os escravos, uns vão ser considerados fiéis e outros infiéis. O escravo mau já foi punido. Não, porque se o escravo mau já tivesse sido punido, a sociedade tão vigia já não existia. Porque ela tem sido um escravo mau desde o princípio. Tem violado os direitos humanos em todos os países. Por isso é que estão a pagar indenizações, que é uma coisa parva. Tem sido acusado de abuso, vou dizer umas coisas no meio, grave esta palavra, abuso, e menores. Estão a pagar milhões de indenização. Tem-se comportado como escravo mau. Tem violado os direitos humanos, tem ostracizado as pessoas que não os respeitam. Por isso o escravo mau ainda vai ser julgado, e não foi julgado. É quando Cristo se manifestar. Cristo ainda não deu a recompensa nem a punição. Por isso essa data de 1919 é uma falácia. É uma grande apeta. São homens que querem ser venerados como deuses, conforme diz 2 Tessalonicenses 2,4. Vamos ver como é que os apóstolos interpretaram então o ensino de Cristo sobre os talentos, as minas e quem é o escravo fiel e prudente. Vamos ver como é que eles encararam isto. Vamos ler a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, notem o versículo 10. Conforme cada um recebeu um dom, use-o para servir os outros como bom administrador. Algumas traduções usam a expressão administrando fielmente. Por isso usam a expressão fiel. Em vez de usar bom, usam fiel administrador. Agora, mais uma vez, vamos comparar a palavra grega aqui que Pedro usa. E vamos ver se é a mesma que é usada por Lucas, quando fala do escravo fiel e prudente. Notem. 1 Pedro 4,10 diz, como cada um recebeu um dom, como bom administrador. E a palavra que é usada, eu não sei pronunciar isto, está ali em grego, depois está transliterada, oikonomoi. Não sei se é assim a pronúncia.
Lucas 12 diz: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo, tal é a palavra grega, oikonomos, fiel e prudente. Por isso aqui é usada a mesma palavra grega para mordomo, para administrador, oikonomos, oikonomoi. A palavra é a mesma. Agora vamos ver outras explicações que são dadas por outros eruditos, mas eruditos do século XVII, XVIII e XIX, quando não havia ninguém a cuidar dos bens do amo, quando não havia. Mas olha, estas imagens que eu vou passar são tiradas de enciclopédias que eu tenho aqui, de comentários bíblicos. São algumas destas. Eu tirei foto e vou passá-la. E esta é a explicação que é dada por um erudito que se chama Spurgeon, do século XIX, eu acho que o Russell ainda nem era nascido, e notem o que é que ele diz. A expressão aqui sublinhada a amarelo: você é um mordomo, e se recebesse os bens do seu senhor e guardasse para si mesmo, seria um mordomo infiel. Filho de Deus, faça com que você cumpra fielmente suas responsabilidades como dos bons mordomos. Notem, este erudito do século XIX está a referir que todos os cristãos são mordomos e têm que ser fiéis. Mas ainda não havia escravo fiel e prudente, tá bem? Não havia ninguém a cuidar dos bens do homem. Mas estes homens já diziam que todos os cristãos são mordomos. Notem outro, que é o estudo do Dolman, que vem na Bíblia King James. As palavras recebeu o dom se referem aos dons espirituais. Os dons espirituais são capacitações de Deus que Ele confia aos cristãos para que sejam bons mordomos de seus carismas. Os cristãos devem administrar e usar seus dons espirituais para a glória de Deus como Ele deseja. Por isso, apenas alguns comentários bíblicos do século XVII, XVIII e XIX, quando não havia escravo fiel e prudente, homens que diziam, e hoje isso é tido ainda como verdade, que todos os cristãos são mordomos e têm que ser fiéis. Por isso isto é consenso entre vários eruditos. Todos são escravos e todos têm que se esforçar para ser fiéis. Por isso essa ideia de 1919 é apenas da Sociedade de Torre de Vigia. E quando Pedro diz que temos que ser bons administradores ou administradores fiéis, para quem é que ele está a falar? Será que ele está a falar para os apóstolos? Para um grupo seleto? Ou para um grupo fantasioso que iria surgir em 1919? Vejam a quem é que Pedro escreveu a carta. Notem logo o capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos residentes temporários espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, aos escolhidos. Então, quem eram mordomos fiéis? Para quem é que Pedro escreveu? Para todos os cristãos espalhados, sejam judeus, sejam gentios, espalhados. Todos são mordomos. E todos têm que se esforçar em ser fiéis e prudentes. Por isso a sua salvação depende de se comportar como escravo e não de apoiar um escravo que surgiu em 1919 e que quer ser adorado. Tem o dever sagrado a obedecer. Quer dizer, isto só quem não quer ver. Nós estivemos então a ver Pedro. Vamos então ver o apóstolo Paulo. O que é que ele disse sobre os administradores, os mordomos, os escravos? E Paulo foi um bocadinho mais claro neste assunto. Vamos ver a primeira carta de Coríntios, capítulo 4. E notem o que ele diz no versículo 1. Os homens devem ser considerados como assistentes do Cristo e administradores dos segredos sagrados de Deus. Ora, o que se espera dos administradores é que se mostrem fiéis. Reparem na expressão, administradores fiéis. Isto faz lembrar o que Jesus diz. Mordomos fiéis e prudentes. Fiéis. Vamos ver no grego que palavra é que o apóstolo Paulo usou para falar em mordomos, em administradores. Vamos ver. Que os homens nos considerem como mordomos, pois está sublinhada a amarelo, está a palavra grega e a transliteração à frente. Oikonomos. Por isso, a expressão grega, a transliteração é esta. Vamos ver Pedro. 1 Pedro 4,10, já lemos. Cada um recebeu um dom como bons mordomos. Qual é a palavra? É a mesma. Lucas, quando fala do mordomo fiel e prudente, qual, pois, é o mordomo fiel e prudente? A palavra é a mesma, oikonomos. Paulo usa a mesma expressão que Pedro usou e que Lucas usou quando falou do escravo, do mordomo fiel e prudente.
O que é que os eruditos dizem sobre quem são estes mordomos? Fazendo comentários à carta aos Coríntios. Notem o que diz. Sublinhado a amarelo. A eles foi confiada a administração dos negócios do Senhor, como em Lucas 12:42. O que é que diz Lucas 12:42? É a tal parábola do escravo fiel e prudente. Por isso, os eruditos estão a dizer que aquilo que Paulo está a dizer aos Coríntios é a mesma coisa que aparece em Lucas 12:42. É a administração dos negócios do Senhor. Vamos ver outros eruditos. Está aqui sublinhado a rosa, Lucas 12:42-48. Depois diz, em que a mesma palavra grega é traduzida por mordomo e administrador. Por isso, os eruditos têm um consenso de que aquilo que Paulo está a escrever aos Coríntios foi aquilo que Jesus estava a referir, quem é o mordomo fiel. Por isso, já na congregação em Corinto, nas congregações do primeiro século, eles tinham que ser mordomos, tinham que ser escravos e, obviamente, tinham que se esforçar para ser fiéis e prudentes. Por isso, a sua salvação depende de se comportar como escravo e não de apoiar um escravo que surgiu em 1919. Quando é como escravo, é classificado como fiel e prudente. Obviamente não é no primeiro século, porque eles começaram a sua atividade, mas ser fiel e prudente tem que se manter assim até ao fim, até à sua morte, ou então até à vinda do Cristo. Mas Paulo disse, quando é que eles iriam ser considerados fiéis? Vamos ver novamente 1 Coríntios capítulo 4. E notem no versículo 4. Pois eu não estou ciente de nada contra mim mesmo. Todavia isto não prova que eu seja justo, porque me examina é Jeová. O que é que Paulo está a dizer? Se eu sou um administrador fiel, quer dizer, eu não tenho nada que eu tenha consciência de que esteja a falhar. Quer dizer, não sei. Eu acho que estou a fazer o meu melhor. Acho que estou a fazer o máximo para depois ser classificado como fiel e prudente. Ele estava a falar dele próprio. Mas que a me examina é Jeová, é Deus. Agora, quando é que Paulo seria examinado, ajuizado, classificado como fiel? Ele diz logo a seguir. Portanto, não julguem nada antes do tempo devido, até que venha o Senhor. Ele trará as coisas secretas da escuridão para a luz e revelará as intenções dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando é que Paulo seria classificado como fiel? Paulo traz a atenção que é no tempo devido. Qual é o tempo devido? Quando o Cristo se manifestar e as coisas escondidas serem reveladas, as intenções do coração serem expostas. É nesta altura que alguém pode ser designado como fiel. Quando? Quando Cristo se manifestar e quando as coisas ocultas forem reveladas. Aí sim, cada um irá receber o prémio e a recompensa da parte de Deus. Acham que os escravos já receberam o louvor de Deus? Você já recebeu alguma recompensa? O escravo mau já foi punido. Por isso esse tempo é futuro. Nós somos escravos hoje. Ser classificados como fiéis e prudentes só quando Cristo se manifestar. Mas existe um grupo de homens que são narcisistas, que já dizem que são fiéis e prudentes. Cristo ainda não se manifestou, ainda não está aí, eles já são fiéis e prudentes. Porque foram designados em 1919 como tal. E quando a Bíblia deixa bem claro, cada um receberá o seu louvor. Cada um. Isto é em base individual. Ninguém é ajuizado, classificado como grupo. Como é que eles dizem que um grupo de homens foi classificado como fiel e prudente? Ninguém é julgado com base em grupo, é em base individual. Como é que alguém diz que um grupo de homens foi classificado como fiel e prudente em 1919? Mas nós vamos analisar a passagem de Lucas 12:42 em diante, quando o Senhor Jesus falou sobre o escravo fiel e prudente. E a declaração é esta que todos nós conhecemos. O Senhor disse quem é realmente o mordomo fiel, o prudente. Muito bem. Para interpretar estas palavras, nós temos que ver o contexto. Então, qual é o contexto? Vamos ler o versículo 37. E diz assim: felizes aqueles escravos cujo Senhor, quando vier, os encontrar a vigiar. Então Jesus disse que ia vir, ele entregou os talentos, entregou as minas, foi, e ele iria voltar. Ele diz, feliz o escravo que quando eu vier, ele esteja a vigiar.
E depois Jesus faz uma comparação, dá um alerta. Qual é? Versículo 39. Mas saibam que se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Também vocês mantenham-se prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não acham provável. Então Jesus compara a sua vinda a um ladrão. Quando o ladrão vem, não avisa. Pronto, avisou em 1919, esse é outro caso. Essa é outra situação. Em 1919 voltou, ok. Ele não avisa. E Pedro ficou preocupado. Espera aí, tu vens como ladrão? E notem o que é que Pedro diz a seguir. Versículo 41. Pedro perguntou então, Senhor, esta ilustração é só para nós ou também é para todos? Isto é, tu vais vir como ladrão. Mas isto é para nós ou é para todos? Somos nós que vamos ser apanhados desprevenidos? Ou são todas as pessoas que vão ser apanhadas desprevenidas? O que é que queres dizer com isto? E Jesus não responde diretamente à pergunta. Então o que é que ele faz? Ele dá-lhes um conselho, uma exortação. É o tal texto que nós estamos a mencionar, Lucas 12, 42. E o Senhor disse, quem é realmente o mordomo fiel, o prudente, a quem o seu Senhor encarregará do grupo de assistentes para lhes continuar a dar a sua medida de mantimentos no tempo apropriado? Feliz é esse escravo, se o Senhor, quando vier, o encontrar a fazer isso. O que é que Jesus disse? Olha, Pedro, se vocês estiverem focados a cuidar e a alimentar as ovelhas, não haverá perigo de vocês serem apanhados desprevenidos. Vocês só têm que ser fiéis e prudentes à designação que eu vos dei. Continuem a cuidar da vossa designação de forma fiel e vocês não vão ser apanhados desprevenidos. Foi isto que Jesus quis dizer. Vocês têm que se comportar como fiéis e prudentes. Na minha ausência. Vocês têm que cuidar das minhas ovelhas. Na minha ausência, eu vou-me embora, mas eu quero que as minhas ovelhas fiquem cuidadas e estou-vos a dar essa responsabilidade. Sejam fiéis nessa designação, para que quando eu vier, eu possa então classificar-vos como fiéis. Muito bem, vocês cuidaram das responsabilidades que eu vos dei. Por isso, a sua salvação, estou a falar para quem me ouve, a sua salvação depende de você se comportar como um escravo e não de apoiar um escravo. Um pseudo-escravo de 1919. Você tem que ser fiel e prudente. Mas essa classificação de fiel e prudente é só quando Cristo se manifestar. E porquê é que nós podemos afirmar isso? Porque Jesus logo a seguir diz que nem todos iriam ser considerados fiéis e prudentes. Pelo contrário, seriam infiéis e imprudentes. Notem o que ele diz a seguir. Versículo 45. Mas se aquele escravo disser no coração, o meu senhor demora-se, e começar a espancar os servos e as servas, e a comer, a beber e embriagar-se, o senhor desse escravo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Irá puni-lo com maior severidade e designar-lhe um lugar entre os infiéis. Então Jesus está a dizer que ele, quando vier, vai encontrar fiéis e prudentes, escravo fiel e prudente, mas vai também encontrar um escravo mau que espanca e até o classifica como infiel. Notem a expressão. Vai designar um lugar entre os infiéis. Por isso, há um escravo que vai ser classificado como fiel e vai haver um escravo que vai ser classificado como infiel. E este infiel, no relato paralelo em Mateus 24, 51, fala lá qual vai ser o destino deste infiel. Diz que ele irá puni-lo com maior severidade e designar-lhe um lugar entre os hipócritas. É lá que ocorrerá o seu choro e o ranger dos seus dentes. O relato de Mateus acrescenta este pormenor, que os infiéis vai ter lugar entre os hipócritas e vai ranger os dentes. Isso significa destruição. Por isso é bem claro que Jesus está a dizer, Pedro, não te preocupes. Se tu continuares a cuidar da designação que eu te dei, que foram os talentos, de apacentar as minhas ovelhas, e se estiveres ocupado nisso até à tua morte ou até à minha vinda, tu vais ser classificado como fiel, não te preocupes. Mas Pedro, vai haver infiéis, sim, vai haver alguns que vão começar a espancar, e vão começar a beber e a comer, e não vão perceber na linha de tempo onde se encontram, e vão ser apanhados desprevenidos, e vão ser punidos como infiéis entre os hipócritas, e vão ter o fim que é a higiene. O que é interessante é que neste relato de Lucas, Jesus não falou apenas do fiel e do infiel. Falou também de outros dois escravos.
E é curioso, porque estes dois escravos vão ser mantidos, mas vão ser punidos por duas razões. Vamos ver. Logo a seguir, Jesus diz no versículo 47: então aquele escravo que entendeu a vontade do seu senhor, mas não se preparou, nem fez o que lhe pediu, será espancado com muitos golpes. Reparem, o escravo que entendeu a vontade do senhor, mas não se preparou, vai ser espancado com muitos golpes. Por está aqui a falar de um escravo que vai ser mantido, não vai ser lançado lá fora com os hipócritas, não vai ranger os dentes, não vai para a higiene, vai ser mantido, mas diz que vai ser punido. Porquê? Por causa da desobediência intencional dele. Porque ele estava a desobedecer e sabia que estava a desobedecer. Só que, claro, não foi um pecado capital. Foi um descuido, não é? Um descuido intencional. Vais levar muitos golpes. Por isso há este tipo de escravo. Vai ser mantido, mas vai ser disciplinado. E Jesus logo a seguir fala de outro. Versículo 48. Mas aquele que não entendeu e fez coisas que merecem punição, será espancado com poucos golpes. Já estamos aqui a falar de outro escravo. Outro escravo que desobedeceu, sim, mas foi por ignorância. É ignorante por várias razões, mas tu falhaste, mesmo na tua ignorância tu falhaste. Tu vais ser punido com poucos golpes. Obviamente, poucos golpes, isto não é pena capital, não é morte. Mas vai ter que ser disciplinado pela sua ignorância. Por exemplo, a ignorância de seguir homens, venerar homens. Eu não sei se isto vai ser punido com muitos golpes, ou poucos golpes. Cristo é que sabe. Mas eu não queria estar nessa situação de levar golpes. Resumindo, Jesus quando fala e responde à pergunta de Jesus, Jesus, isto é para nós ou é para todos? Jesus responde, Pedro, não te preocupes. Se tu estiveres ocupado a multiplicar os talentos que eu te deixei, quando eu vier, tu vais ser classificado como fiel e prudente. Não te preocupes com isso. Mantém-te ativo. No entanto, Pedro, quando eu vier, vai haver alguns escravos que são infiéis, imprudentes e são maus. Espancam mesmo. Esses vão ter um lugar na hiena. E olha, Pedro, ainda vai haver mais dois. Alguns que vão desobedecer de forma intencional, não é pena capital, mas vão sentir o chicote nas costas. E vai haver outros que vão desobedecer, mas por ignorância. Que vão levar alguns golpes para aprenderem. Brincaram com os talentos que eu deixei. Por isso, todos nós, todos, somos escravos. E todos nós temos que nos esforçar para ser fiéis e prudentes. Escravo mau é fácil identificar um escravo mau. Sociedade Torre de Vigia, eu não posso estar a ajuizar, não é? Mas a Sociedade Torre de Vigia tem-se comportado como um escravo mau. Eu não me queria sentar na cadeira onde esses homens se vão sentar. Não queria. A Bíblia deixa claro que atitudes e comportamentos como a Sociedade Torre de Vigia é a atitude de um falso profeta. E vou mais longe, é a atitude do anticristo. Porquê? Rouba ovelhas do Cristo para dentro da sua corporação e vive à conta deles. Por isso essa ideia que o escravo fiel e prudente são 9 homens designados em 1919, isso é um ensino demoníaco. Ladrões de ovelhas. A sua salvação depende de se comportar como escravo e não de apoiar um escravo, um pseudo-escravo que surgiu em 1919. O escravo foi designado quando Cristo ascendeu ao céu, quando ele foi embora. Por isso, o objetivo de Cristo ter designado um escravo para cuidar dos seus domésticos foi para cuidar das ovelhas na sua ausência. Eu vou estar fora e vou-vos dar essa função. Cuidem. E cuidem de acordo com os talentos que eu vos dei, de acordo com as capacidades, de acordo com as funções, o espírito que eu derramei sobre vocês. Alguns têm responsabilidades congregacionais, de cuidar da congregação. Cuidem, receberam 5 talentos, cuidem bem dos talentos. Alguns receberam 2 talentos. Que 2 talentos são esses? Cuidar, por exemplo, a nível familiar. Cuidar da esposa, cuidar dos filhos, aqueles que estão à sua responsabilidade. São 2 talentos. E há aqueles que receberam 1 talento. Quem é o talento? É aqueles que são escravos, mas de forma singular. Por exemplo, uma viúva, sem marido, sem filhos. Tem talentos? Tem um talento. É dar conselho às mulheres mais jovens, comportem-se, conforme Paulo disse a Timóteo. Por isso todos nós recebemos talentos. Temos que ser fiéis.
Temos de ser prudentes. Por isso, quando o amo se manifestar, nós temos que ser encarados como fiéis e prudentes. Não como um escravo que, de alguma forma, vai receber golpes. Por isso, é nesta altura que os escravos vão ser recompensados. Quando é que nós vamos ser recompensados? Vou repetir as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Não julguem nada antes do tempo de vida, até que venha o Senhor. Ele trará as coisas secretas da escuridão para a luz e revelará as intenções dos corações. E então cada um, notem, não é como grupo, um grupo de homens, não. Cada um, em base singular, individual, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. As coisas secretas do coração, as intenções do coração já foram expostas? Não, tudo está escondido. As coisas que estão ocultas da luz, que estão na escuridão, já foram trazidas à luz? Não, está oculto. Por isso ainda não chegou à altura de sermos designados ou classificados como fiéis. Fomos designados como escravos quando nos batizamos. Mas não podemos ainda ser classificados como fiéis. Porquê? Porque o amo ainda não se manifestou para recompensar ou para dar a punição. Ainda não se manifestou. Mas existem alguns que já se autodenominaram como fiéis e prudentes. Porquê é que eles fizeram isto? Porque produzem revistas. Porque têm reuniões e congressos. Mas não fazem isso as outras religiões? Como é que alguém que é classificado como fiel e prudente em 1919 mantém esse legado de favor divino até 2024? Mas como é que isto funciona? Agora, há um legado deixado para os futuros membros do corpo governante como fiéis e prudentes? Essa graduação é passada automaticamente para os seus sucessores como fiéis e prudentes? Mas isto há aqui algum tipo de sucessão apostólica? Há aqui algum tipo de geração sobreposta de escravo fiel? Estes foram fiéis, então estes também serão fiéis até 2024. Então, mas o comportamento das pessoas não é mutável? Não disse o Senhor Jesus, cuidado para não perderes a tua coroa, no livro do Apocalipse? Cuidado para não perderes a tua coroa. Então, o comportamento é mutável. A Bíblia não fala assim virgens, mas são tolas, porque não se prepararam. A recompensa é dada individualmente, não como grupo. E a Bíblia deixa claro, Jesus deixou claro que vai haver 4 escravos que vão ser julgados individualmente. Um fiel, um mau, um que vai levar muitos golpes e outro que vai levar poucos golpes. E quando é que as virgens vão ser classificadas como tolas? Não é quando o noivo chegar, porque a Bíblia diz que o noivo chega, tu não entras, porque és tola, as tuas lamparinas estão apagadas. Então, eram virgens, tudo bem, mas são tolas. O comportamento não muda. Concluindo, o objetivo deste vídeo é um reforço do vídeo questão número 5. Você é um escravo, tem que ser fiel e prudente. É um reforço, clarificar que a sua salvação depende de você se comportar como um escravo e não de apoiar um escravo que surgiu em 1919. Um pseudo-escravo que sofre de narcisismo compulsório. Quer ser venerado, é um dever sagrado vocês respeitarem-nos. Este tipo de pessoas, este tipo de organismos que surgiram, e a sociedade tão religiosa não é exceção, tudo que anda aí a dizer que foram divinamente constituídos, autorizados por Deus, são ladrões de ovelhas. Roubam ovelhas do Cristo para dentro da sua empresa, da sua corporação religiosa. E vocês têm que estar aqui para ser salvos. Isso é uma falácia, isso é um engano, é um ensino demoníaco. Por isso, para concluir, apenas deixo um texto na mente de quem chegou até aqui. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. De facto, suportam a quem quer que vos escravize, quem quer que devore os vossos bens, quem quer que vos tire o que tem, quem quer que se enalteça sobre vocês, quem quer que vos bata no rosto. Vocês suportam quem quer que vos escravize. Vocês suportam quem se enaltece sobre vocês. Este é o texto que eu deixo para vocês ponderarem. Não permitam que ninguém vos escravize, nem que se sente no lugar de Deus como um Deus que queira ser venerado. Estes homens
querem ser venerados. É um dever sagrado obedecer estes homens. Isto é o ensino demoníaco.